Disposição para a aprendizagem. Para compreender esse tema, devemos entender que a disposição para a aprendizagem ela nasce além da capacidade cognitiva, da difusão dos conceitos vinculados à capacidade de equilíbrio pessoal, da relação interpessoal e da inserção social que o indivíduo está. Ou seja, o aluno percebe a si mesmo e as situações de ensino e aprendizagem de uma determinada maneira, e essas percepções influenciam de maneira a se situar diante de novos conteúdos, e muito provavelmente nos resultados que serão obtidos. No decorrer desse vídeo, iremos compreender melhor o que é disposição para a aprendizagem. Equilíbrio pessoal. Essa capacidade está relacionada com a capacidade do aluno ou aluna de identificar os próprios sentimentos e os dos outros e de se motivar e gerir bem as emoções dentro de si. Neste sentido, em relação ao conteúdo escolar, estaria ligado ao sentimento do aluno e da aluna quanto à sua capacidade de compreender e dominar os conteúdos, de acreditar na sua capacidade de aprendizagem e de se automotivar para os novos aprendizados. Dessa forma, a capacidade de equilíbrio pessoal é construída através das relações interpessoais, como a criança é percebida pelos pais, colegas e professores. Por isso é importante que as relações interpessoais, como a família e os professores, proporcionem o apoio necessário para que com as crianças lidem com as frustrações e se automotivem para as novas aprendizagens, e assim auxiliem a construir essa capacidade de equilíbrio pessoal. Além disso, é constituída pelo rendimento escolar, ou seja, o melhor rendimento está ligado ao otimismo. Inversamente, o rendimento mais baixo favorece o negativismo pessoal. E por experiências interiores, como vivenciar ou perder ou ganhar, os sentimentos negativos ou positivos, e até ter que conviver com pessoas que auxiliam na construção da autoestima. Por isso, os alunos, é importante que as crianças aprendam a lidar com as emoções negativas e positivas que estão presentes durante o período da vida. Relação interpessoal. A relação interpessoal no contexto pessoal e escolar é fundamental na aprendizagem dos alunos. Uma boa relação com os demais colegas de aula e o professor ajuda a desenvolver suas capacidades e é fundamental para a socialização dos alunos. Atualmente, as crianças têm muita dificuldade de socialização. Por exemplo, em uma aula de educação física, alguns alunos do ensino fundamental podem ter dificuldades em aceitar determinadas regras. Também posso citar a frustração ao não conseguir realizar determinadas habilidades. Algumas vezes no ambiente escolar pode gerar falta de respeito e discussões. Cabe ao professor também trabalhar a questão emocional. É extremamente importante que os alunos façam reflexões de um jogo, uma brincadeira ou determinada tarefa. O aprendizado também passa pela questão pessoal e social. Portanto, é importante o professor trazer na aula temas como pensar na inclusão de todos os colegas na sala de aula, pensar nas emoções que estamos sentindo durante a atividade, seja ela uma atividade de satisfação ou que traga frustração. Desta forma, investigando o comportamento dos alunos, de certa forma estaremos melhorando a relação interpessoal dos alunos com o professor e os demais colegas, sabendo lidar com diferentes casos na sala de aula, proporcionando acolhimento e aceitação dos alunos ao professor. Inserção social. Nessa relação entre inserção social e suas interferências com a aprendizagem, é necessário primeiramente compreender o significado da inserção social, que se dá pelo meio em que o indivíduo se encontra e está imerso e as relações que ele faz com o ambiente. Acompanhando o meio que o indivíduo está colocado, aparecem diversas barreiras de desenvolvimento que se mostram dificultadores no processo de aprendizagem. Dentre elas, temos falta de estrutura familiar, ausência de amparo em questões políticas, sociais, pobrezas, falta de saneamento básico, desnutrição, entre outras. Quando levamos essa realidade, onde as crianças estão para dentro da escola, podemos encontrar dificuldades para o processo de aprendizagem. Outro ponto importante de se levantar quando falamos desse aspecto é sobre a democratização do ensino e como ele está relacionado com o ambiente que convivemos, em qual bolha social estamos inseridos. Ao mesmo tempo que tentamos democratizar o ensino através de acesso à internet.
Também criamos exclusões e diferenças entre as camadas sociais por conta dos pontos que levantamos anteriormente, onde uma pequena parcela da população tem um grande acesso e muita estrutura tanto familiar quanto do ambiente que se encontra, e assim cria-se facilitadores para o processo de aprendizagem, e uma outra parcela da população que se encontra em dificuldades no caminho, que desvia a atenção da aprendizagem. De acordo com Vasconcelos, a ideia básica de inserção social considera que as atividades econômicas são moldadas e limitadas. Sendo assim, trata-se de uma organização de atividades econômicas e pode se dar através de apoios de programas que elevam o acesso a informações e recursos, parcerias que se dão entre o setor empresarial e setor público. Esse fator é extremamente importante, pois influencia de maneira significativa para a disposição de aprendizagem do indivíduo.